Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Berçot e você está trilhando pelos caminhos do imaginário. O Chico Xavier ficou muito conhecido pelas suas psicografias. Com elas, escreveu mais de 400 livros e vendeu milhões de exemplares. Mas o Chico possuía outros superpoderes. Esses superpoderes do Chico, alguns deles foram relatados aqui pelo Carlos Bacelli, no seu livro Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec. Esses poderes do Chico Xavier eram muitos. Um poder do Chico era o seguinte: toda vez que ele era apresentado a uma pessoa, imediatamente o Chico já sabia como que aquela pessoa iria morrer. Qual seria a causa da morte daquela pessoa? O sujeito trabalhou o dia inteiro, deu um duro desgraçado no trabalho. Às 7h30, 8 da noite, após enfrentar um trânsito feroz, o sujeito está chegando em casa. Quando vai do trabalho para casa, está um frio desgraçado, um inverno brabo, ele só está pensando numa coisa. Aliás, em duas coisas. Numa canja de galinha quentinha e num copo de vinho São Roque, seu vinho preferido. E ele chega em casa, a mulher já estava com a mesa posta. Está lá o pratinho dele, com uma travessa do lado, e aquela canja fumegante, e o copo do vinho. O sujeito senta, toma aquela sopa com o maior prazer, toma o seu merecido copo de vinho. Poucas horas depois, o sujeito, puf, cai no chão estatelado e morre. A mulher havia envenenado a sopa. Essas informações que o Chico sabia na hora, isso era algo que mexia muito com o psiquismo dele, mexia muito com a sensibilidade dele. Todo momento, ele conhecia muita gente, né? Era um entra e sai desgraçado na casa dele, lá na casa que ele estava hospedado. Todo mundo queria conhecer o Chico, e ele só sabendo da morte da pessoa, né? O sujeito vai passando na rua, tranquilo, pensando na vida, escorrega numa casca de banana, bate a cabeça no meio-fio, tem um traumatismo craniano, uma hemorragia intracraniana, vai para a UTI e morre. Uma morte nada heróica, uma morte tão pouco viril, uma casca de banana. O Chico sabia disso aí. O vizinho está brigando com o outro. Os cachorros estão latindo muito madrugada, não deixa dormir. O cara vai lá tirar satisfação com o dono dos cachorros. Esse cachorro seu não me deixa dormir a noite inteira, essa latição aí. Vamos botar um basta nisso. O cara não gosta. Quebra o maior pau, se xingam, dão um sopapo no cada um. A pressão do sujeito sobe, a pressão vai lá para cima, ele tem um aneurisma na aorta, o aneurisma rompe, o cara vai para o hospital, chega lá morto. Essas informações terríveis, o Chico tinha todas elas. Tinha que aguentar todo dia dezenas, centenas de informações de como que aquelas pessoas iriam morrer. Ele já não estava aguentando mais. Ele pegou e falou: tem que dar um basta nisso aqui. Esse superpoder, eu não aguento esse superpoder, não. Então ele apelou, claro, para Emmanuel. Mas Emmanuel era um cara muito chato. Tudo que o Chico pedia para Emmanuel, Emmanuel falava não e ainda tirava um sarrinho dele. Mas ele tomou coragem e falou: não, eu
tenho que tentar resolver esse problema, porque esse superpoder eu não quero mais. Né? Então ele tomou coragem e chegou para Emanuel e falou: Emanuel, esse superpoder de saber a morte das pessoas eu não quero mais. Isso aí está me deixando em depressão. Não quero mais isso aí. Me tirem esse superpoder. Por incrível que pareça, Emanuel de primeira. E pluf, o superpoder do Chico Xavier foi-se embora. A partir daquele momento, Chico Xavier não tinha mais aquele superpoder, mas tinha dezenas de outros superpoderes mais. Querem um outro exemplo de superpoder do Chico Xavier? O de ler sem ler. Ele pegava um livro, vamos aqui do livro da Célia aqui. Pegava o livro, via a traseira, vinha à frente e dava umas folheadas. Pronto, já li. Pode perguntar o que quiser aí sobre esse livro que eu já falo. Já li todinho. Sei de tudo que está nesse livro. Que fantástico, não? Se eu tivesse que optar entre esse superpoder de ler o livro sem ler e o superpoder de transmitir as opiniões dos mortos, as suas pregações, os seus valores, eu, sem sombra de dúvida nenhuma, eu iria optar pelo ler sem ler. Esse seria a minha escolha. A opinião dos vivos, as opiniões dos vivos já são intragáveis. Imagine as opiniões dos mortos. A vida inteira sendo obrigada a escrever a opinião de morto. A dos vivos já é difícil de suportar, quanto mais dos mortos. Tenho pena do Chico Xavier nesse aspecto, eu tenho pena dele. Um outro superpoder do Chico Xavier que vocês talvez não conheçam é que ele tinha o poder do desdobramento espiritual. Ele fazia muitas viagens pelo astral. Às vezes ele deitava de noite, falava: eu vou agora fazer uma viagem em desdobramento, vou para um parque lá não sei aonde agora, vou passar lá agora uma parte do anoitecer lá, ouvindo os pássaros, vendo farfalhar das folhas. Aí ele fazia o desdobramento e ia lá para o parque. Uma maravilha, não? Mas há um caso que eu quero contar, que o Bacelli conta aqui também no seu livro. É o caso envolvendo o Boi Zebu. O Chico Xavier trabalhou na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. E na Fazenda Modelo criava-se o Boi Zebu, um boi originário da Índia. E vocês sabem que a Índia é um país muito avançado espiritualmente, né? E a gente comprova isso vendo as fotos, vendo os filmes, vendo os costumes dos indianos, né? Do trânsito, da maneira como preparam ali os alimentos, das suas relações de poder. A Índia é um país muito avançado, né? Então Chico Xavier, como todo grande espiritualista, admirava muito a Índia. E gostava do Boi Zebu também, porque os Boi Zebu veio da Índia, né? Veio da Índia para o Brasil. Então ele conheceu o Boi Zebu lá na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, cidade que ele nasceu, e depois ele continuou a conhecer o Boi Zebu lá em Uberaba, porque Uberaba é conhecida como a capital mundial do Boi Zebu. Um dia estava passeando pelo Brasil o doutor Banerjee, um indiano, um cientista indiano de gabarito, um dos maiores especialistas em reencarnação do mundo, estava passeando pelo Brasil. E claro, o maior especialista em reencarnação do mundo vem para o Brasil e não conhece o Chico Xavier? Não tem como, né? Tem que conhecer o Chico Xavier. Então, ele manifesta o interesse de conhecer o Chico Xavier, articulam ali um encontro.
propicia o intérprete. O Chico não precisaria do intérprete, porque com os seus superpoderes essa conversa podia fluir tranquilamente sem os intérpretes. Mas o Chico é uma pessoa muito humilde e falou, não vou abusar aqui dos meus superpoderes, porque meu anfitrião poderá ficar ali incomodado e tal, não é correto isso aí. Vamos chamar o intérprete. Bom, o intérprete presente, e eles começaram a conversar. Aí, claro, conversaram sobre o boi zebu, que era indiano e veio para o Brasil. E o doutor Banerjee pergunta para ele, Chico, uma coisa que me tem encafifado, Chico, é como que o boi zebu se adaptou tão bem no Brasil. Você sabe por quê? Sei, responde o Chico Xavier. A questão é o seguinte, quando o boi zebu estava lá na Índia, os raios solares incidiam sobre o boi zebu em um determinado ângulo. E aí que está o pulo da coisa. Quando o boi zebu veio para o Brasil, esses raios solares aqui no Brasil incidem do mesmo ângulo, no mesmo ângulo que incidiam lá na Índia. E o boi não percebeu que havia mudado de lugar, ou não percebeu tanto, e por esse motivo aceitou também viver aqui no Brasil e transformou o Brasil num campeão de produção e de venda do boi zebu. O doutor Banerjee ficou encantadíssimo com essa resposta do Chico. Claro, uma resposta muito lógica, que ele nunca tinha ouvido ninguém falar, mas que tinha tudo a ver com a questão dos raios solares, a incidência mesma. Perfeita explicação. E o Chico ficou um pouquinho empolgado e começou a falar da Índia, começou a falar de Nova Delhi, começou a falar de outras cidades indianas, detalhes muito nítidos, uma descrição assim riquíssima da Índia. O doutor Chatterjee não teve outro jeito a não ser perguntar para ele, mas Chico Xavier, você já conhece a Índia? Já esteve lá na Índia? Aí o Chico vai dizer para ele, sim, conheço a Índia, mas eu estive lá em desdobramento espiritual. Não somente eu estive lá com Emmanuel, meu mestre, meu mentor. Nós fomos lá, então nós rodamos tudo aquilo lá nós aprendemos muito sobre as cidades indianas, sobre o boi zebu lá, e o doutor Chatterjee ficou encantadíssimo. Mas o nosso motivo principal de nós termos na Índia não foi o boi zebu, foi que estava havendo um congresso dos Mahatmas lá na Índia. E os Mahatmas os Mahatmas que eram responsáveis pela condução espiritual do povo indiano. E nós fomos lá para participar desse conclave, né, desse congresso de Mahatmas. O doutor Banerjee ficou boquiaberto com essa confissão do Chico Xavier. Mas você esteve no congresso de Mahatmas? Sim, estive no congresso de Mahatmas com Emmanuel. O doutor Banerjee não se conteve, emocionadíssimo, olhos marejados de lágrimas. Ele pegou as mãos do Chico Xavier num ato de devoção, um ato de reverência, né? Apertou as mãos do Chico Xavier e disse para ele, somente os escolhidos, somente os verdadeiros Mahatmas podem participar de uma reunião de Mahatmas. Se você participou de uma reunião de Mahatmas, você, Chico, é um Mahatma.